Amém. A igreja pode se assentar. Nos nossos cultos de domingo à noite, temos estudado salmos, temos feito uma seleção de salmos. Já é a terceira vez na história da nossa igreja que a gente faz aí um agrupamento de 40 ou 50 salmos e passa por eles. E hoje nós vamos ao 68. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias. No Salmo 68, é um salmo bastante grande, cheio de detalhes impressionantes. É um salmo militar, é um salmo de batalha. Peço sua atenção para a leitura da palavra do Senhor. Eu vou ler todo o salmo e depois, à medida que avançamos no sermão, a gente vai voltando aos trechos específicos. Mas assim diz a Escritura. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Cântico. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Também os céus gotejaram a presença de Deus, o próprio Sinai se abalou na presença de Deus, do Deus de Israel. Copiosa chuva derramaste, ó Deus, para a tua herança. Quando já ela estava exausta, tu a restabeleceste. Aí habitou a tua greia, em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. O Senhor deu a palavra, grande é a falange das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem e fogem, a dona de casa reparte os despojos. Por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Salmão. O monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. Porque olhais com inveja aos montes elevados, o monte que Deus escolheu para a sua habitação. O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus, o Senhor, até o escaparmos da morte. Está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabelo do crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor, de Bazã os farei voltar. Fá-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o cortejo do meu Deus, do meu rei, no santuário. Os cantores iam adiante, atrás, os tocadores de instrumentos de cordas, em meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo Benjamim que os precede, os príncipes de Judá com seu séquito, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força, força divina que usaste a nosso favor, oriunda do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Reprime a fera dos canaviais, a multidão dos fortes como touros e dos povos com novilhos. Calcai aos pés os que cobiçam barras de prata, dispersa os povos que se comprazem na guerra. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Reinos da terra, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor, àquele que em cima os céus da antiguidade, eis que ele faz ouvir a sua voz, voz poderosa.
Tributai glória a Deus. A sua majestade está sobre Israel, e a sua fortaleza nos espaços siderais. Ó Deus, tu és tremendo nos teus santuários. O Deus de Israel, ele dá força e poder ao povo. Bendito seja Deus. Amém. Vamos orar. Senhor, temos diante de nós esse cântico glorioso de Davi. E ele fala de tanto e de coisas tão elevadas. Nesta noite, ao considerarmos este precioso ensino, nós pedimos que o Senhor direcione nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Conhece essa frase? Por quem lutamos? Por que lutamos? Ou mais importante, quem luta por nós? Vários países e vários povos da história humana têm os seus cânticos de batalha. Tribos indígenas, grandes impérios, pequenas nações. Vários são os grupos que têm suas canções de guerra. Aquelas que os animam, que os exaltam, que os botam no clima certo para a batalha. E dentre as várias canções de batalha, por assim dizer, há uma linda chamada Canção do Expedicionário. E ela tem esse é o início de um refrão. Por mais terras que eu percorra, não permita que Deus que eu morra, sem que volte para lá. A linda Canção do Expedicionário foi composta pelo maestro Espartaco Rossi, com poema de Guilherme de Almeida. E ela fala muito sobre a nossa terra e sobre a saudade que os soldados brasileiros lutando lá na Europa, na Segunda Guerra Mundial, enfrentando o mal, a saudade que eles tinham desta terra aqui, com todas as suas dificuldades, com todas as suas lutas. Uma canção que, embora não tenha sido a canção oficial da FEB, era a canção que movia os corações. E ela junta as coisas que uma boa canção de batalha tem que ter. Ela tem que falar aquilo que nós amamos, que é a razão por que lutamos. Tem de nos lembrar de que algo bom está por trás da nossa luta. Nós não lutamos por lutar, nós lutamos porque há algo amável a ser defendido. E coloca a esperança do retorno em triunfo. A música vai assim. Você sabe de onde eu venho? Venho do morro, do engenho, das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da choupana onde um é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, dos pampas do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Eu venho da minha terra, da casa branca da serra e do luar do meu sertão. Venho da minha Maria, cujo nome principia na palma da minha mão. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Esse era o anseio dos nossos soldados na Europa, quase 100 anos atrás. Davi tem um anseio parecido, o anseio por triunfo. Essa canção foi escrita por um soldado que viu muita coisa, um soldado que ansiou por ter um abrigo, um soldado que precisou morar em cavernas, um soldado que precisou morar até em território inimigo por um tempo, lutando contra si mesmo, lutando contra um rei maluco, lutando contra povos que odiavam o Senhor. E ele tinha um anseio de que Deus o libertasse, de que o Senhor lutasse por ele. E hoje nós vamos ver esse anseio. Nós vamos estudar o Salmo 68 e ver Davi se lembrando do Deus que já o protegeu em grandes triunfos. E que se ele fez isso no passado, é certeza que ele vai fazê-lo no futuro também. Hoje nós veremos sobre a nossa pátria. E não é o Brasil. A nossa pátria celestial. E quem luta por nós. E como que ele vence a luta. Hoje nós vamos ver no Salmo 68 que Deus é o grande guerreiro, vencendo em prol do seu povo, para nos garantir uma terra futura. De novo, Deus é o grande guerreiro que vence em prol do seu povo, e é Ele que nos garante
a todos nós que cremos, uma pátria futura. Nós vamos ver isso em duas partes. O Salmo tem muitas subdivisões, mas tem duas grandes divisões. O que Deus já fez e aquilo que a gente pede que Ele faça. O que Ele já fez no passado é o nosso primeiro ponto. O Senhor já venceu grandes batalhas em prol do seu povo. Este é um salmo bastante complexo, com muitas referências e alusões. Talvez você tenha, na própria leitura, pego algumas delas. A mensagem em si, entretanto, é um tanto simples. O Senhor, Yahvé, é um grande guerreiro, e Ele sempre vence. O salmo é dividido aí em 10 grandes estrofes, tem um epílogo, tem um prólogo do 1 ao 6, um epílogo do 32 em diante, e 2 grandes divisões aí no meio. Embora o salmo não tenha uma conexão explícita com nenhum evento, lembra, muitas vezes os salmos de Davi começam assim, ocasião em que Davi se viu preso na caverna, ou alguma coisa do gênero. Esse não traz nada assim, mas muitos estudiosos sugerem que a ocasião desse salmo, e vocês vão ver por quê, é quando a arca chegou em Jerusalém, lá em 2 Samuel 6, registrado. Você vai ver por quê. O salmo começa, versos 1 a 6, com um clamor para que o Senhor se levante e lute, pois o Senhor é grande guerreiro. Vamos olhar de novo? Veja o chamado de Davi. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. E olha a descrição de como é o campo de batalha quando Deus chega. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam. Exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Yahvé é o seu nome, exultai diante dele, Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, ao avançares pelo deserto, tremeu a terra. Daqui em diante ele segue com mais imagens como essa e a gente volta a isso. Sempre que o povo de Israel fazia a sua peregrinação pelo deserto, a Bíblia nos conta, algo muito parecido com isso aqui era dito. Lá em Números, capítulo 10, Moisés sempre fala, e a Bíblia nos explica, que sempre que eles iam levantar acampamento, pegar a arca e marchar em direção a Canaã, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, dissipados sejam os teus inimigos, fujam diante de ti os que te odeiam. E sempre que eles paravam para dormir, Moisés dizia, volta ao Senhor, para os milhares e milhares de Israel. Naquela ocasião em que o povo do Senhor marchava pelo deserto, todo dia era dia de batalha. Não que todo dia tivesse algum exército inimigo lutando, mas a vida na peregrinação do povo do Senhor é vida em estado de alerta. Se não fosse o Senhor com eles, muitos inimigos teriam os derrotado, a começar dos próprios egípcios, que os perseguiram em direção ao Mar Vermelho. Talvez você se lembre dos nossos estudos em Êxodo, que nós fizemos uma geração inteira atrás. A arca era a parte principal do tabernáculo. Era o símbolo da própria presença do Senhor com seu povo. E aqui Davi já começa falando, vamos, Senhor, levanta-te, nós precisamos ir para a batalha. E nós sabemos muito bem que quando o Senhor chega no campo de batalha, é que nem o fogo chegando na cera, os inimigos derretem. É que nem o Senhor dissipando fumaça. O Senhor chega e não tem para ninguém. Aliás, esse salmo tem um longo histórico de uso militar, você sabia disso? Se você quiser, depois, no comentário de James Boyce em Salmos, ele traz várias ocasiões, pensei somente uma. 1589, Henrique de Navarra, com seus huguenotes protestantes, estavam acastelados, encurralados na cidade de Dieppe. Havia uma neblina que impedia sua artilharia de ser útil. Estavam encurralados pelos exércitos papistas que vinham para destruí-los. A moral estava baixa. O desânimo o ameaçava tomar conta. Henrique disse, ergam o Salmo 68. E cantaram os primeiros versos, na versão colocada em música pelo reformador Teodoro Beza. E assim foram para a batalha. Animados com o salmo, conseguiram dividir as linhas inimigas. Logo a neblina subiu e puderam usar a artilharia e venceram aquela batalha que parecia perdida
contra a Liga Romana. E assim como esse, muitos e muitos outros exércitos se animaram com essas palavras do Salmo 68. E Davi está olhando para trás, porque ele sabe que na caminhada do povo do Senhor é necessário se lembrar do que Deus já fez. Nos versos 7 a 18, eu não vou reler tudo, a gente já leu uma vez, vou apenas mencionar um detalhe ou outro, mas Davi volta-se para a história de como Deus já agiu. Esse trecho é cheio de alusões a momentos específicos da história de Israel, assim como a canção do expedicionário, que fala sobre vários momentos e várias questões. Note que ele menciona, por exemplo, o próprio Monte Sinai se abalando na presença de Deus. Quando que foi isso mesmo? Lembra, nós lemos hoje em Êxodo 19. Depois de saírem do Egito, quando param em frente à montanha, o Senhor vem se encontrar com Moisés, o Senhor vem trazer a lei, e a montanha treme. Ele faz referências aqui a chuvas copiosas que salvam o seu povo. Talvez sejam situações tais como aquela descrita no livro de Juízes, quando uma chuva atola o exército do poderoso e perverso general Císera. Versos 11 a 14 parecem fazer alusão a muitas coisas que acontecem na própria conquista de Canaã. Os reis perversos daquela terra fugindo e fugindo e fugindo, e simples donos de casa pegando despojos. Aqueles exércitos poderosos sendo colocados para correr pelo Senhor. Então veja, é uma música que traz quase que uma colagem de imagens. Exércitos em fuga, chuvas abundantes, montanha tremendo, despojos. O texto nos fala sobre as mensageiras de boas novas. Provavelmente as mulheres espalhando as boas notícias das vitórias militares do povo do Senhor. Verso 13, por que repousais entre as cercas dos apriscos? As asas da pomba são cobertas de prata, cujas penas maiores têm o brilho flavo do ouro. Sabe o que significa isso? Essa ideia das pombas com asas de prata? Sabe? Ninguém sabe. O verso 13 é um mistério. Não tem um comentarista que diga, com certeza é isso. Eles jogam ideias e é interessante. Alguns dizem que talvez seja um trechinho de alguma outra canção antiga que Davi inseriu. Alguns sugerem que seria uma forma de dizer que Israel estava coberto de riquezas por causa dos despojos. Faz sentido. Teve uma época lá no livro de Juízes em que a tribo de Ruben se recusou a lutar porque quiseram ficar lá entre os seus rebanhos e tal. E talvez seja por isso que Davi diz algo como, em vez de ficar repousando entre as cercas dos apriscos, em vez de ficarem tranquilinhos aí com seus rebanhos, venham para a luta, vocês vão se cobrir de glória. É que nem se tivesse uma pombinha com a sua asa coberta de prata, ou coisas assim. Seja como for, o ponto geral da sessão é bastante cristalino. Davi está olhando para trás. Davi escreve uma canção de batalha e ele fala, a gente precisa lembrar do que veio antes. A gente precisa se lembrar de como Deus já cuidou da gente de formas maravilhosas, incomparáveis e perfeitas. Olhe para a história desse povo. Terra tremendo, pragas sobre o poderoso Egito, Mar Vermelho abrindo e depois fechando, chuvas providenciais, montanha tremendo cheia de trovão, Rio Jordão se abrindo, exércitos muito mais numerosos do que o de Israel, fugindo, pão aparecendo sobre as pedras, codornizes vindo do nada, colunas de fogo, colunas de fumaça, um Deus que intervém. A canção militar de Davi passa por isso. Passa por se lembrar de que aquele que protege o povo do Senhor não é alguém que não participa, não é um Deus que fica alheio aos sofrimentos e às dificuldades do seu povo. É alguém que bota reis poderosos para correr, que bota simples donas de casa felizes recolhendo despojos dos reis, mulheres alegres contando as boas novas do que Deus fez. Um Deus que maravilhosamente já provou o seu poder, já provou a sua disposição e agir. E mais do que isso, um Deus totalmente amável. Porque você percebeu como Davi, ao contar sobre o que ele fez, ele entrelaçou os grandes feitos militares, com qualidades amáveis e misericordiosas de alguém bondoso.
Veja que lindo que é o grande guerreiro que é o Senhor. Versos 5 e 6, por exemplo, ele exalta o quê? Quando a gente fala dos grandes guerreiros da história da humanidade, o que a gente costuma exaltar a respeito deles, hein? A força, a habilidade militar, a destreza no uso das armas. E essas coisas são verdade acerca do Senhor. Mas quando que você ouve falar de um grande guerreiro que é gentil, amável, cuidadoso para com os fracos? Normalmente a gente fala de um grande guerreiro, a gente exalta sua astúcia, sua resiliência. Mas o Senhor não é um guerreiro cego pela fúria e cheio de sangue nos olhos, que sai por aí cortando cabeças, e você que tome cuidado para não sobrar espadada para você, não. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ele cuida dos solitários, ele protege os cativos, ele abençoa quem não tem nada, ele cuida dos desvalidos, ele cuida dos fracos. Ele é um guerreiro incomparável. Ele vence as batalhas em prol daqueles que não são nada. Um guerreiro que luta pelo bem, que luta pelos seus fracos, que luta pelo seu povo que não é capaz de nada. Aliás, exercício para você antes de dormir. Vai olhar o Cântico de Maria depois, lá no Evangelho de Lucas, o chamado Magnificat. E veja se ela não traz essa mesma comparação do Senhor que é poderoso e é misericordioso. Do Senhor que luta e protege. Esse é o nosso Deus. Nos versos 14 e 17, nós temos o auge dessa porção, e veja que coisa impressionante que ele diz: quando o Todo-Poderoso ali dispersa os reis, cai neve sobre o monte Zalmon. Um monte de Deus é Bazã, serra de elevações é o monte de Bazã. E aí ele pergunta para essas montanhas chamadas Zalmon e Bazã: por que olhais com inveja, ó montes elevados, o monte que Deus escolheu para sua habitação? O Senhor habitará nele para sempre. Os carros de Deus são 20.000, sim, milhares de milhares. No meio deles está o Senhor. O Sinai tornou-se em santuário. Davi faz referência aqui a algumas montanhas daquela parte do mundo. Monte Zalmon e Monte Bazã, alguns sugerem que está falando apenas do pico de Bazã, outros da cordilheira que está ali ao norte de Israel. Seja como for, são montanhas elevadas, que passam de 3.000 metros do nível do mar, cobertas de neve, muito, muito belas mesmo. E Davi meio que fala dessas montanhas, a gente fica, por que ele está falando delas? E ele fala: vocês, ó montanhas altíssimas do norte, vocês, montanhas interessantes e grandiosas. E aí essa pergunta que ele faz é muito linda, verso 16. Por que vocês olham com inveja, grandes montanhas, para a montanha que Deus escolheu para a sua habitação? Do que ele está falando? Lembra, na história da salvação, o Senhor se valeu de algumas montanhas, aonde ele se mostrou para o seu povo, onde ele se encontrou com o seu povo. A já mencionada Sinai foi uma delas, quando, por meio de Moisés, o mediador do pacto naquele momento, Deus veio e esteve conosco. Mas depois disso, Sinai foi substituído por uma outra montanha, o chamado Monte Sião, que é onde está Jerusalém. O Monte Sião, a montanha que Deus escolheu para fazer ali a sua morada, seu templo, seu lugar de habitação. E talvez Monte Zalmon e Monte Bazã olhem e falem assim: nós somos muito maiores que Sião. E são mesmo. São montanhas muito mais impressionantes aos olhos. São montanhas muito mais elevadas e de aspecto muito mais poderoso. Sião é bem menor que Bazã. Sião é muito menos impressionante que Zalmon. Mas elas precisam se dobrar diante da montanha que Deus escolheu. Porque é assim que o Senhor age, queridos. O Todo-Poderoso, no seu histórico de vencer batalhas, Ele o faz de maneiras inesperadas. Ele escolhe o Monte Sião, e não a maior das montanhas. Ele escolhe Davi para ser o seu ungido. E não os seus irmãos, que eram muito mais impressionantes do que ele. Ele escolheu um menininho ruivo. Ninguém dava nada por ele. Ele escolheu um povo chamado Israel. Dentre tantos povos daquela época do mundo, tinha tantos povos mais impressionantes. Os babilônios eram muito mais fortes. Os egípcios eram muito mais avançados. Mas ele escolheu aquela turminha que nasceu de Jacó. Aquela família que desceu para morar no Egito e lá se multiplicou. E ele escolheu esse povo para ser o seu povo.
Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, não fala? Quando ele fala lá em 1 aos Coríntios, lembra da vocação de vocês. Olha para a gente. Deus escolheu os mais impressionantes da cidade. Não, desculpa falar assim, tá? Vocês não são os mais impressionantes da cidade. Nós não somos, eu não sou. Nós somos Monte Sião. Monte Zalmon e Monte Bazã ficam olhando assim. Por que Deus se revela naquela turma? Por que é aquele povo que Deus chama de seu povo? Porque assim fica claro que a glória é dele. Quando é Monte Sião, quando é o rei Davi, quando são vitórias militares improváveis, fica claro que se não fosse o Deus que faz tremer a terra, que traz chuvas em horas inesperadas, que é o Todo-Poderoso que faz, foi ele que agiu. O verso 17 é o auge dessa sessão toda, o clímax. Uma multidão de exércitos, certamente envolvendo os anjos também. O Senhor chegando em seu santuário. Talvez você se lembre da cena final do livro de Êxodo, quando o tabernáculo fica pronto e a glória do Senhor desce sobre o tabernáculo. É algo maravilhoso de se ver. Mas aqui há também a grande possibilidade de dar referência a quando a arca chega em Sião. Quando chega em Jerusalém, finalmente, a arca do Senhor. Quando ele vem após grande triunfo e entra na cidade santa, o Senhor veio lutar, o Senhor venceu, o Senhor recebeu honra, o Senhor vem levando os seus cativos, como o verso 18 indica, um guerreiro que sobe em triunfo após ter descido para lutar, e leva cativos, e leva presentes, e leva até mesmo coisas para entregar às pessoas, dádivas para distribuir entre os seus. E esse é o nosso primeiro ponto. O Senhor é grande e misericordioso guerreiro, que já venceu as grandes lutas do seu povo, que cuidou dos pequenos, e que escolheu se manifestar por meio de nós, os pequenos, os não impressionantes aos olhos deste mundo, para que a sua glória seja manifesta. A igreja do Senhor é Monte Sião, ela não é Monte Bazã. Ela não parece mesmo muito impressionante aos olhos deste mundo. Ela se espalha pelas nações. Lembre-se, nós estamos falando de um povo que não se identifica com nenhuma unidade geopolítica. Nós estamos falando de um povo que é composto de gente de todas as tribos, línguas e nações, e que se espalha pelo planeta, e que vai se espalhando, porque ele vai lutando. E esse era o nosso primeiro ponto. O Senhor já provou abundantemente sua capacidade de vencer. Tendo em vista isso, vamos ver o que Davi fala sobre o futuro. No Salmo de Davi, ele diz que o Senhor seguirá vencendo grandes batalhas em prol do seu povo. Vamos ler do 19 em diante? Vamos ler apenas alguns versículos. Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o libertador, com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Sim, Deus parte a cabeça dos seus inimigos e o cabeludo crânio do que anda nos seus próprios delitos. Disse o Senhor: de Bazã os farei voltar, far-los-ei tornar das profundezas do mar, para que banhes o pé em sangue, e a língua dos teus cães tenha o seu quinhão dos inimigos. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, do meu rei, do santuário. Os cantores iam adiante, atrás os tocadores de instrumentos de cordas, e meio às donzelas com adufes. Bendizei a Deus nas congregações, bendizei ao Senhor, vós que sois da estirpe de Israel. Ali está o mais novo Benjamim, que os precede, os príncipes de Judá, com o seu séquito, os príncipes de Zebulon, os príncipes de Naftali. Reúne, ó Deus, a tua força divina que usaste a nosso favor. Oriunda do teu templo em Jerusalém, os reis te oferecerão presentes. Veja, o Salmo não olha apenas para trás, para um Deus que agiu, mas ele olha em anseio para um Deus que segue agindo, um Deus que segue intervindo. No verso 19 começa essa mudança ao mencionar o Deus que cuida da gente do nosso dia a dia. O Senhor não é, irmãos, apenas o Deus dos nossos antepassados, não é apenas o Deus dos antigos, não é apenas o Deus de Abraão, Isaque, Jacó e Davi, mas o Deus que segue olhando e cuidando da sua igreja, da sua Assembleia Santa, que segue agindo em favor do seu povo. Você não está indefeso. Nós nunca seremos muito impressionantes,
mas nós nunca estaremos indefesos. Nós nunca seremos a última linha de defesa, nunca. O Senhor é quem nos cerca ao chegarmos e nos cerca ao sairmos. Nenhum olhar sobre a providência de Deus é completo se não nos lembrar de que esse mesmo Deus que agiu de formas poderosas segue agindo, segue cuidando. A igreja do Senhor Jesus, espalhada por qualquer parte da terra, seja um punhado de gente escondida num país onde há perseguição, seja uma igreja enorme e visível num país onde há grande liberdade, sejam 2 ou 3 os únicos convertidos de uma única região, todos estamos protegidos por esse Deus. Ele dia a dia leva o nosso fardo, Ele dia a dia é a nossa salvação. Sempre que a Bíblia dá essas olhadas para trás e fala, Deus fez isso, Deus fez aquilo, não é para você ficar lamentando e dizendo, puxa vida, como deveria ser bom viver naquele tempo em que Deus agia. De maneira nenhuma. É para que você se anime. É para você exultar que esse mesmo Deus é por você. Em Cristo Jesus, nosso Salvador. Nós adoramos e nós clamamos e nós vemos que o salmista nos aponta, Deus dizendo que o seu povo vai se alegrar em ver o mal derrotado. Nós seguimos confiando, nós seguimos adorando, nós seguimos esperando que Deus traga as nações, como indica o nosso salmo. O que a gente faz com esse histórico perfeito de cuidado de Deus? Nós nos lembramos, nós pedimos e nós adoramos. Nós nos lembramos, nós pedimos e nós adoramos. Não há nenhuma razão para o povo do Senhor estar ansioso quanto a qualquer possível futuro, seja no Brasil, seja em Brasília, seja na América, seja no planeta. E sabe o que vai treinar seu coração quanto a isso? Ouvir de novo, e de novo, e de novo, e de novo o que Deus já fez. A Bíblia insiste que nós temos que lembrar. Daqui a pouco nós vamos comer pão e beber vinho. É uma forma de lembrar. Quando você comer esse pão e beber esse vinho hoje, lembre-se de que Deus já venceu. O que mais podem fazer contra você? Deus já venceu a morte e o pecado na cruz, quando Jesus Cristo morreu por nós. Deus vai seguir vencendo o mal. E você notou que o Salmo fala disso de forma até brutal, né? Verso 21 diante, tem uma parte de crânio cabeludo, que você fica assim, o quê? Como é que é, Davi? Meio sangrento, né? O que a gente faz com esses textos, assim? Não só aqui, mas em outros salmos, em que Deus chama de formas vigorosas, ou o salmista de formas vigorosas, fala sobre a morte dos inimigos. É meio sangrento e a gente fica meio sem saber o que dizer. Veja que no final das contas não é tão difícil assim. Uma boa solução é você olhar, por exemplo, para o livro de Apocalipse, capítulos 18 e 19, outra recomendação para a leitura de hoje à noite. O povo do Senhor glorificado no céu, se alegrando com a destruição de Babilônia. Se alegrando que caiu a rebelião contra o Senhor. Que aqueles que se levantam em maldade foram derrotados. E a sua fumaça sobe. Então veja que há um anseio pelo fim do mal que é legítimo. É justo ansiar pelo dia em que o Senhor vai trazer o fim a essa história, e o mal vai ser vencido de uma vez por todas. Nesse momento da história, vale sempre, lembra, hoje de manhã o pastor Tarcísio falou sobre isso, vale a gente desconfiar de nós mesmos. A minha ira nem sempre é santa, os meus anseios de destruição nem sempre são justos. Por isso eu sempre o submeto ao Senhor, em vez de tentar fazer eu mesmo. Mas o princípio de que aquele que pertence ao Senhor anseia pelo dia em que o mal vai sumir, esse anseio é legítimo e vai ser satisfeito. E veja, o Salmo indica claramente que não tem para onde correr. A força do Senhor vai vencer todos os povos. Veja, Salmo 29, o verso 29, por exemplo, fala que os reis da terra oferecem presentes ao Senhor. Os versos 24 em diante falam sobre um grande cortejo, um grande desfile indo em direção ao Senhor, um desfile de triunfo, de alegria, cantores à frente, gente tocando instrumentos de cordas, instrumentos de sopro, o Senhor sendo bendito nos grupos diversos, e ele fala sobre quem está indo diante do Senhor. Ele menciona o povo de Israel, versos 27,
Veja, ele falou sobre Benjamim, Judá, Zebulon e Naftali. Alguns sugerem que ele escolheu essas 4 tribos por serem 2 do sul, Benjamim e Judá, 2 lá de cima, Zebulon e Naftali, assim meio que cobrindo todo mundo, como se a gente dissesse, doi a pouco ao chuí, ou qualquer coisa assim. Benjamim os precede, porque eu lembro, o primeiro rei de Israel era de Benjamim. Seja como for, Deus está deixando bem claro que diante dele, na sua glória, na sua vitória, vem um cortejo daqueles que são deles, aqueles que vêm das tribos de Israel. Mas não é somente aqueles que vêm da tribo de Israel. No final aqui do capítulo, ele fala mais uma vez sobre Deus reprimindo as feras, Deus vencendo os fortes, Deus dispersando aqueles que amam a guerra. Mas ele também fala sobre pessoas vindo de várias nações para oferecer tributos ao Senhor. Verso 31. Príncipes vêm do Egito, a Etiópia corre a estender mãos cheias para Deus. Perceba, a ação de Deus não é apenas de vencer o mal, mas é uma ação também de atrair os povos até Ele. Etiópia, Egito, antigos inimigos, agora vêm para adorar o Senhor. No verso 32 ele diz, os reinos da terra, ele chama, cantai a Deus. Salmodiai ao Senhor, aquele que em cima os céus das antiguidades, faz ouvir a sua voz poderosa. Veja que maravilha. Esse aqui não é um salmo dizendo que apenas Israel é amado pelo Senhor de maneira alguma. É um salmo dizendo que o mal vai ser derrotado e que todos aqueles que quiserem podem vir adorar ao Senhor e participar do seu santo monte. Ele chama os reinos da terra. As nações são bem-vindas diante dele. Todos os povos, tribos, línguas e nações podem vir. Deus venceu e seguirá vencendo. E Davi, naquela altura da história, já tinha visto grandes vitórias, mas Davi não tinha visto a grande vitória de Deus, ainda tinha. Mas você já viu. Nós estamos hoje num ponto da história humana em que nós podemos olhar para o Salmo 68 e ter uma visão ainda mais bela, ainda mais profunda do Deus que vence o mal, do grande guerreiro celestial. Porque nós já conhecemos o triunfo do Deus encarnado. Eu te pergunto, qual é o triunfo que, em última instância, vai fazer com que as nações compareçam para oferecer tributos ao Senhor? Qual é o grande triunfo que vai fazer com que aqueles de Israel e dentre os gentios se juntem num único cortejo, tributando glória ao nosso Deus? Qual é o caminho para que gente do Egito e da Etiópia, de Israel e de qualquer outro lugar se tornem povo do Senhor e venham ao seu Monte Santo? Quem? Qual é o grande triunfo de Yahvé? É um que se deu de uma forma um tanto inesperada. É uma forma que os montes grandiosos olham e falam, assim? Por que assim? Não com armas, não com batalha, mas com humilde obediência. Deus o Filho encarnado, vencendo não com exércitos, mas um homem abandonado. É bom olharmos para esse salmo e vermos, nós temos muito mais do que Davi tinha. E veja que coisas maravilhosas, se as mulheres naquela época já tinham boas novas para espalhar por aí as vitórias do povo de Deus, não foram justamente as mulheres que começaram a espalhar a boa nova da ressurreição? E vocês, mulheres, espero que estejam espalhando por aí as boas notícias da cruz melada de sangue e da tumba vazia. Se Davi sabia que Deus leva os nossos fardos no dia a dia, Deus encarnado deixou muito claro que isso é muito sério e que isso é a absoluta verdade. Ele diz, joga seu fardo aqui nas minhas costas e anda comigo. Aprenda de mim, eu sou manso. Se Davi já percebia que Deus cuida do órfão, do pobre, da viúva e do estrangeiro, quando Deus encarnou e andou pelo mundo, isso ficou ainda mais óbvio. Cuidando de quem ninguém cuidava, protegendo e amando. Jesus, amigo de pecadores. Se é Ele quem vence a morte, como diz o verso 20, com Deus o Senhor está ao escaparmos da morte. Essa é a solução. É em Deus encarnado que escapamos da morte.
pois ele paga o preço da nossa morte na cruz, e ele a vence na ressurreição. Aliás, você percebeu que nós lemos hoje em Efésios uma citação desse salmo? Precisamos falar sobre Efésios. Ele citou essa questão aqui que aparece no verso 18, subiste às alturas, levaste cativos os cativeiros, recebeste homens por dádivas. Esse trecho foi citado por Paulo em Efésios 4, se referindo a quem? A Jesus. Porque o Novo Testamento interpreta para nós, explica para a gente, que o grande triunfo da história do Senhor não foi abrir o Mar Vermelho e afogar os exércitos de Faraó, por mais impressionante que tenha sido. Não foi derrotar os povos de Canaã, filisteus, etc, etc. Não foi nada disso. O Salmo aponta para Jesus Cristo, descendo aqui, vivendo uma vida perfeita, triunfando na morte da cruz, vencendo a morte e subindo aos céus em triunfo novamente. Aquele que a arca apontava para ele, sobe ao santuário, não o santuário terreno, mas o santuário eterno em triunfo, levando o cativeiro, distribuindo dádivas, como Paulo explica em Efésios, fazendo referência aos dons do Espírito Santo e ao próprio Espírito Santo, e sendo recebido por dezenas de milhares e milhares de anjos em festa. E aos poucos, irmãos, aos poucos há um cortejo que vai se direcionando para lá. Todas as vezes que um de nós se vai, é alguém que se junta a esse cortejo, que envolve instrumentos, que envolve nações, que envolve o Deus que vence o mal. E deve ser assim conosco também, até o dia em que o Senhor nos chamar. Nós olhamos para frente, ao olharmos para trás, o grande triunfo do Deus guerreiro está feito. Ainda há um aspecto futuro, quando o Senhor voltar para julgar céus e terra, conforme a Escritura nos ensina. Mas é só o final da história, a grande batalha já foi vencida. E essa é a nossa canção de vitória. E essa é a nossa comida da festa. Veja, não há problemas em você amar o seu país, seja qual ele for, mas você tem que se lembrar que a sua terra mesmo é outra. Você pode aprender os seus hinos nacionais? Pode. Mas você precisa mesmo aprender os hinos do povo do Senhor. Porque a nossa terra verdadeira, ela é celestial e ela se espalha pelo planeta todinho. E um dia ela vai descer dos céus em glória. O Senhor Jesus Cristo, Deus encarnado, deixou sua terra eterna para habitar entre nós e morreu para que pudéssemos ir para lá. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. E sabe, a versão cristã desse hino é ainda mais bonita, não é? Por mais terras que a gente percorra por aqui, é precisamente a morte que nos levará para lá. Mas conforme prometido, e assim como ele fez, da morte voltaremos. E estaremos para sempre na terra de Emanuel. Nosso nome está em suas mãos. Aleluia. Louvado seja, Senhor, pelo triunfo de Jesus Cristo na cruz e na tumba vazia para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a amar a terra de Emanuel e a nos alegrarmos no seu triunfo. Anima-nos, Senhor, nos dias em que parecer que as coisas não vão bem. Anima-nos, Senhor, a lembrarmos do triunfo já acontecido e a certeza do que ainda vem. E dá-nos a alegria de ver a cada dia esse santo cortejo dos que se dirigem de todas as tribos, línguas e nações em direção à santa cidade celestial, que um dia vai descer dos céus. No nome de Cristo.